E aí, pessoal? Já imaginou como seria buscar respostas para as grandes questões da vida antes da internet, dos smartphones e do Google? Pois é, hoje vamos embarcar em uma viagem no tempo para descobrir como os antigos gregos faziam isso. Na Grécia Antiga, reis poderosos, heróis lendários e cidadãos comuns percorriam longas distâncias até Delfos, um lugar sagrado onde todos buscavam orientação e conselhos, no famoso Oráculo de Delfos. Era lá que decisões importantes eram tomadas, desde guerras até a fundação de novas cidades. Sem internet, sem GPS, Delfos era o verdadeiro Google dos gregos. O oráculo era um centro de poder e sabedoria, capaz de influenciar o destino de nações inteiras e mudar o rumo da história. As pessoas acreditavam que ali estavam mais próximas dos deuses. O templo, cravado nas encostas do majestoso Monte Parnaso, era considerado o umbigo do mundo, o ponto de encontro entre o divino e o humano. Muitos acreditavam que ali era possível ouvir a própria voz dos deuses, transmitida através de sinais misteriosos. Mas será que tudo isso era realmente obra dos deuses? Ou havia por trás um truque engenhoso, uma estratégia brilhante para impressionar e influenciar as pessoas? Hoje, vamos desvendar os segredos desse lugar fascinante. Vamos entender como funcionavam os rituais, quem era a misteriosa sacerdotisa Pítia e como as profecias do oráculo impactaram a vida de milhares de pessoas ao longo dos séculos. Prepare-se, porque a história do Oráculo de Delfos é um dos maiores mistérios da humanidade, cheia de enigmas, lendas e revelações surpreendentes. Vamos juntos nessa jornada pelo passado. Delfos era considerado o umbigo do mundo, um local onde, segundo a tradição, a Terra se conectava diretamente com o reino dos deuses. Situado nas encostas do majestoso Monte Parnaso, o sítio arqueológico de Delfos impressiona até hoje por sua localização dramática e sua aura de mistério. Segundo a mitologia, foi Zeus quem escolheu este lugar sagrado, lançando duas águias de pontos opostos do mundo para que se encontrassem ali, marcando o centro do universo. Assim, Delfos tornou-se um elo entre o humano e o divino, um ponto de encontro entre mortais e deuses. O templo de Apolo foi erguido sobre uma fenda misteriosa, de onde emanavam vapores sagrados que, segundo relatos antigos, induziam estados de transe e visões proféticas. Esses vapores alimentavam o mistério e a fama do oráculo, atraindo peregrinos de todo o mundo grego. Mas Delfos era muito mais do que apenas um templo. Era uma verdadeira cidade sagrada, repleta de tesouros oferecidos por cidades-estado, monumentos grandiosos, festivais religiosos e competições atléticas que rivalizavam com os Jogos Olímpicos, tornando-se um centro cultural e espiritual. A Via Sacra, caminho principal do santuário, era ladeada por estátuas, monumentos e oferendas das cidades-estado gregas, cada uma tentando demonstrar seu poder, riqueza e devoção aos deuses, especialmente a Apolo. Ao longo do caminho, inscrições filosóficas como "Conhece-te a ti mesmo e nada em excesso" preparavam o consulente para a experiência oracular, convidando-a à reflexão e ao autoconhecimento antes de buscar respostas divinas. O acesso ao santuário era cuidadosamente controlado, reservado apenas àqueles autorizados, o que aumentava ainda mais o clima de mistério e a sensação de estar diante de algo verdadeiramente sagrado e inacessível para a maioria. Todo o ambiente de Delfos, desde sua arquitetura monumental até sua paisagem natural, era projetado para impressionar, inspirar respeito e convencer qualquer visitante de que ali, sem dúvida, estava o lugar mais sagrado e enigmático do mundo grego antigo. No centro de Delfos estava a Pítia, a mulher escolhida para ser a voz de Apolo. Inicialmente jovens, depois mulheres mais velhas, as Pítias viviam isoladas, dedicadas ao templo e à pureza. Antes das profecias, passavam por rituais de purificação e mascavam folhas de louro. Sentada sobre a fenda, inalava vapores e entrava em transe,
proferindo palavras desconexas. Os sacerdotes anotavam e interpretavam seus balbucios, transformando-os em versos poéticos. A Pítia era o canal, mas os sacerdotes eram os verdadeiros editores das mensagens divinas. É aí que o mistério do oráculo começa a se revelar. Consultar o oráculo era um processo caro e ritualístico. O consulente se purificava, pagava taxas e oferecia sacrifícios. Se os presságios não fossem favoráveis, a consulta era cancelada. As perguntas eram entregues aos sacerdotes, nunca diretamente à Pítia. No transe, a Pítia respondia de forma caótica. Os sacerdotes interpretavam e redigiam a profecia em versos. As respostas eram sempre ambíguas, verdadeiros enigmas. Assim, o oráculo nunca errava. Se a profecia não se cumprisse, a culpa era da interpretação do consulente. Essa ambiguidade era a genialidade do sistema. O oráculo se protegia e mantinha sua reputação por séculos. A ambiguidade era a maior arma do oráculo. Em meio às colunas de pedra e ao mistério das montanhas de Delfos, as palavras do oráculo ecoavam com duplo sentido, sempre envoltas em enigmas. Não era apenas uma questão de prever o futuro, mas de desafiar quem buscava respostas a olhar além do óbvio, a questionar suas próprias intenções e medos. Profecias podiam ser interpretadas de várias formas, transferindo a responsabilidade ao consulente. Cada resposta era um espelho, refletindo as dúvidas e esperanças de quem perguntava. Assim, o oráculo nunca se comprometia totalmente, deixando espaço para múltiplas interpretações e para a criatividade dos líderes. O caso do rei Creso é clássico. Ao perguntar se destruiria um império atacando a Pérsia, ouviu que sim, mas foi o seu próprio império que caiu. Essa resposta ambígua mudou o curso da história, mostrando como a genialidade do oráculo estava em nunca se comprometer com um único destino. Em Atenas, a famosa muralha de madeira salvou a cidade porque foi interpretada como navios, não como fortificações. A astúcia dos atenienses em decifrar o enigma permitiu a vitória sobre os persas, provando que o verdadeiro poder do oráculo estava em inspirar reflexão estratégica. O oráculo forçava líderes a pensar estrategicamente e assumir riscos. Suas palavras não eram certezas, mas convites à responsabilidade, exigindo coragem para decidir e aceitar as consequências. Era um teste de sabedoria e ousadia. Se acertassem, Delfos era celebrado. Se errassem, a culpa era deles. O oráculo permanecia acima de qualquer falha, protegido por sua própria ambiguidade, e assim mantinha sua reputação intacta. Assim, o oráculo se manteve infalível e essencial para decisões históricas. Sua influência atravessou séculos, moldando impérios e inspirando gerações a buscar respostas dentro de si mesmos. A ambiguidade era tanto proteção quanto ferramenta de reflexão. Era o segredo de sua genialidade, transformar incerteza em sabedoria e dúvida em oportunidade para crescer. Delfos era mais que um centro religioso, era uma potência política. Nenhuma decisão importante era tomada sem consultar o oráculo, que legitimava ações com autoridade divina. Os sacerdotes coletavam informações de peregrinos e embaixadores, tornando-se mestres da diplomacia. Suas profecias eram politicamente inteligentes, baseadas em conhecimento real. Delfos orientou a colonização grega, sugerindo locais e garantindo influência de Apolo. Mas o poder atraía corrupção. Há relatos de subornos e manipulações. O oráculo precisava equilibrar neutralidade sagrada e interesses políticos, navegando entre fé e estratégia. Por séculos, acreditava-se que o transe da Pítia era causado por vapores divinos. Pesquisas modernas descobriram falhas geológicas sob o templo, liberando gases como etileno. O etileno pode induzir euforia e visões, explicando o estado alterado da Pítia. Assim, a ciência sugere que o fenômeno era real, mas natural, não sobrenatural.
O ambiente ritualístico e a crença reforçavam a experiência. A explicação científica não elimina o mistério, apenas o transforma. O oráculo era um encontro entre geologia, fé e cultura. O grande debate. Delfos era fraude ou fé genuína? Alguns veem os sacerdotes como manipuladores políticos, usando a pítia e a religião para exercer poder. Outros acreditam que todos, inclusive a pítia, tinham fé sincera no processo. A ambiguidade das profecias pode ser vista como truque ou como expressão da sabedoria divina. É improvável que uma fraude durasse 1000 anos sem ser desmascarada. Talvez Delfos fosse uma mistura de crença, fenômenos naturais e astúcia política. O segredo do oráculo está justamente nessa complexidade.